Cerveja de guarda, você sabe o que isso quer dizer? E você já ouviu falar em cerveja de guarda? Calma, gente, não é esse guarda aí que vocês estão pensando. Deixe pra gente aí nos comentários. Como o nome já diz, as cervejas de guarda são bebidas que ficaram guardadas, geralmente envelhecidas em barris, o que não impedem que sejam envelhecidas em garrafas. Só que algumas pessoas confundem e acreditam que qualquer cerveja pode permanecer guardada por mais tempo do que o indicado na receita, ou que um tempo longo de maturação dela sempre vai resultar em um produto de maior qualidade, mas não é sempre assim. A grande maioria das cervejas são feitas para se consumir frescas e ficarão com sabores indesejáveis após algum período de garrafa. Apenas uma minoria vai se transformar em um verdadeiro elixir. Virou uma poção mágica, né, a cerveja? Normalmente, o cervejeiro busca algum aspecto específico e por isso já considera na receita o longo tempo de maturação que essa bebida vai ser submetida. Mas ainda nesse vídeo vamos entender mais a fundo o que são cervejas de guarda. Só que antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Cervejas de guarda são aquelas que foram armazenadas por um longo período de tempo, foram envelhecidas e assim como é feito com os vinhos. O objetivo também é o mesmo do vinho, amadurecer a bebida e potencializar algumas características. Só que diferente dos vinhos, não são todas as cervejas que podem ser envelhecidas. A maior parte dos estilos, por exemplo, de cerveja, foram criados para serem consumidos jovens, frescas. A cerveja já tem o seu processo de produção, que é dividido em diversas etapas, cada uma delas com o seu tempo necessário para que suas características sejam desenvolvidas. Mas alguns estilos têm particularidades na receita e podem passar por esse processo de envelhecimento. Pode ter certeza que vão proporcionar uma ótima experiência aos entusiastas de bebidas que adoram conhecer novas cervejas e novos sabores. Mas você não vai encontrar aqui no mercado brasileiro com tanta facilidade essas cervejas de guardas. Essas daí são muito mais comuns no mercado europeu. As cervejas envelhecidas costumam ser de estilos muito mais complexos, alcoólicos e encorpados. Algumas cervejas belgas, por exemplo, podem evoluir muito mais por meses, mas se exceder esse tempo limite, o estilo pode começar a perder as suas características. Já os estilos ingleses mais encorpados podem passar pelo processo de envelhecimento ao longo de alguns anos. Vale observar também as opções que já apresentam características mais vintage, aquela coisa mais antiga, como são Thomas Hardy Ale e a Harvey's Imperial Extra Double Stout. As cervejas que passam pelo processo de envelhecimento, elas costumam ter boa acidez, pelo menos de 8% de álcool até um pouco mais, isso porque o álcool também funciona como conservante e diminui os efeitos do envelhecimento. Deixa a bebida muito mais agradável, realça os sabores e sem prejudicar aquela qualidade da cerveja. Outro ingrediente que ajuda muito a conservar a cerveja é o lúpulo. Porém, com o passar do tempo, ele pode perder o aroma e o sabor. Em alguns casos de estilos muito mais lupulados, até pode desenvolver aromas e sabores que são prejudiciais para o resultado da bebida, como um gosto de papelão, aroma de manteiga, repolho cozido, enxofre, enfim, muitos outros indesejáveis que a gente não quer sentir isso na cerveja. Por esse motivo, as IPAs não costumam ser boas opções para usar no processo de guarda. Afinal de contas, é muito melhor consumir uma IPA fresca, né, pessoal? E esses defeitos que podem surgir nas cervejas são chamados de off-flavors, mas esse é um assunto, cara, para a gente falar em outro vídeo. E se você quer saber mais sobre o que são off-flavors, quais os tipos e as maneiras de evitar, deixa aí nos comentários pra gente. E para você que aprecia degustar as bebidas utilizando os 5 sentidos, as cervejas de guarda também são uma boa pedida. O processo de envelhecimento desperta sabores, aromas muito interessantes ao paladar. Por exemplo, as cervejas mais maltadas e escuras podem remeter a vinhos portugueses e espanhóis. As cervejas de cor âmbar desenvolvem notas mais adocicadas. As de cor escura, por exemplo, como as stouts, desenvolvem notas de chocolate e vinho do Porto. Outro elemento muito importante que torna mais escasso esse tipo de cerveja é o processo de pasteurização. As cervejas pasteurizadas perdem praticamente todas as características que são realçadas no envelhecimento. Então, se você quer montar uma adega para envelhecer alguns rótulos e dar aquela aura cervejeira na hora de receber os amigos na sua casa, eu vou deixar aqui alguns bons candidatos. Estilos como Barley Wine, Old Ale, Imperial Stout, Belgian Strong Ale, Belgian Sours, Flanders Red Brown, Gueuze, Lambics, Double Box e Robust Porters podem ser ótimas opções, mas como toda regra tem a sua exceção e é bom ficar atento a alguns detalhes. Cerveja com alto teor de trigo, por exemplo, na receita, elas não são boas opções, pois costumam gerar sabores desagradáveis ao longo do envelhecimento.
Dê preferência a estilos bem encorpados, pois a cerveja irá perder o corpo lentamente. E em geral, as ales envelhecem muito melhor que as lagers. Outra dica é: adegar cervejas é um processo que exige paciência. E a forma como você guarda a sua cerveja, ela faz toda a diferença no resultado final. Se você puder escolher locais de difícil acesso, essa também é uma boa maneira de esquecer as cervejas e reduzir a exposição à luz. A temperatura também é muito importante. O ideal é evitar grandes variações de temperaturas e ambientes muito quentes. Fica atento também à umidade. Você não vai querer abrir uma garrafa cheia de mofo, né? Por fim, se você já guarda alguns vinhos na sua casa e está pensando em acrescentar aquelas cervejas para preencher os espaços vagos, o importante é lembrar que, diferente dos vinhos, a maioria das cervejas é importante armazenar de pé, principalmente aquelas com tampa metálica. As cervejas tampadas com rolha podem ser armazenadas deitadas para evitar o ressecamento, mas os especialistas recomendam que seja colocada na vertical alguns dias antes de você abrir. Viu só quão rica é a cultura cervejeira? E agora que você já conhece um pouco mais sobre a cerveja de guarda, é só escolher os seus rótulos e deixar que o tempo faça toda a mágica. Gostou do nosso papo hoje? Quer receber mais conteúdo como esse? Não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E lembre-se, entre uma cerveja e outra, um copo de água é sempre bem-vindo e do copo ao gole, a gente tem muita história para contar. Derrubei. Não. Como eu próprio. Cabeleireira Leila. Pronto. Agora virou uma porção mágica. Não, é uma bosta. Porção mágica? É uma bosta. Porção mágica, essa que você tá comendo aí, não? Palito. Normalmente o cervejeiro quer bater no câmera, tá? Porque ele fica trocando e parando tudo. Que eu não tô sabendo, o que eu falo? Galera, o problema é o editor também aqui. Eu gosto dele, mas ele fode a gente. Longo tempo de maturação. Meu nome de maturação, velho. Maturação! Cara, tem umas colocações que tem problema de dicção. Pá! Não, você fala assim agora, quero ver você aqui. Vem, fala do que você pensa. E o cara do vídeo me porque ele parou e eu tava no gás. Thomas Hard Ale e Harvey's Imperial Extra Double Stout. Os caras querem me pra falar essa outro ingrediente. Quem é bom os candidatos? O vereador? Abrir uma garrafa.